Salmos de número 90. O título fala a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Oração de Moisés. Nos diz assim, versículo de número 1 dos Salmos 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Tu as arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você pode dizer amém por esse texto? Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por poder estarmos juntos na Tua casa, em celebração ao Teu nome, Pai. Nesta ceia do Senhor, Pai. Obrigado. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado por este tempo precioso, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco desde o início deste culto, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de poder dedicar as nossas primeiras horas deste dia, Pai, ao Senhor em adoração, em celebração. Pai querido, desejamos estar aqui. Nós planejamos estar aqui. Nosso coração criou expectativas para este culto, Pai, para poder celebrar o Teu nome. E obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Não permita que nada e ninguém roube a nossa fé, a nossa esperança de que coisas grandes o Senhor tem a realizar entre nós, Pai. Eu oro por Tua igreja, eu abençoo os Teus filhos, eu peço a orientação do Senhor para falar à Tua igreja, a Tua palavra uma vez mais nesta manhã. Pai, muito obrigado. É a oração que fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, esta foi uma semana em que nós nos debruçamos em oração, em busca, jejuando, buscando ao Senhor. É de costume nosso, né? Essa semana de ceia, jejuarmos, buscarmos, nos dedicarmos ainda mais para ter este tempo. E eu confesso aos irmãos que eu passei a semana inteira pedindo ao Senhor uma palavra. Senhor, me envia uma palavra, Senhor, para transmitir à Tua igreja. E passa segunda, passa terça, passa quarta, passa quinta, passa sexta. Falei, Senhor, a mensagem, Senhor. E ontem eu saí para trabalhar, falei, Senhor, estou atento aos detalhes, ouvindo louvores, ouvindo a Tua palavra, aos acontecimentos. E aí eu converso com
com um amigo que há muitos anos eu não ouvia uma chamada de vídeo, e ele começou a falar algo sobre a vida, o valor da vida, e aí a mensagem do Senhor subiu ao coração. E aí eu quero falar ao coração de vocês hoje sobre a preciosidade da vida. Este é o tema da mensagem, baseado na oração de Moisés. Ele inicia este salmo dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Sabe, olhar para este texto, para esta temática e avaliar isso, eu queria iniciar essa mensagem fazendo uma simples pergunta a cada um de vocês. Vocês já agradeceram ao Senhor pela vida hoje? Sabe, a gente tá tão no piloto automático. Às vezes, sabe, a gente acorda, a correria do dia, as demandas. Às vezes, mal vamos dormir já pensando nas demandas do dia de amanhã. Nos levantamos e às vezes esquecemos de agradecer ao Senhor pela vida. Obrigado, Senhor, pela vida. Se você não fez, faça isso agora. Em nome de Jesus, você pode falar assim: Senhor, obrigado pela vida. Obrigado, pela vida, pelo ar que respiramos. A vida é preciosa demais, irmãos. É preciosa demais. E a gente às vezes acorda, levanta, sabe, faz tudo de forma automática, como eu disse aqui. E às vezes a gente nos esquecemos de que tudo isso ele está acontecendo simplesmente porque Deus tem fornecido a nós a graça, tem fornecido a nós a sua misericórdia. Sabe, como o Moisés diz aqui, Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Ele diz assim no verso 2: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E aí, irmãos, a gente faz a seguinte reflexão. A gente acordou hoje pela manhã com duas demandas aí logo cedo, onde a gente ouve uma mãe aflita da família, onde seu filho com 33 anos, né, sofre um infarto. Sabe, está no hospital, foi para a UTI, e a pergunta é essa, sabe, teria muitas pessoas que pagariam o que fosse necessário pagar para poder ter a oportunidade que eu e você está tendo, sabe, de estar na presença de Deus, de poder abrir os nossos olhos, poder agradecer ao Senhor, poder olhar para as pessoas que nós amamos, entende? Então, tem gente que daria tudo para isso. Daria tudo para isso. Porque a verdade é que o extraordinário, ele virou rotina. Sabe, a vida é extraordinária, mas a gente deixou virar rotina. Acordar é extraordinário, mas a gente acha que é rotineiro isso. Poder abraçar os nossos é extraordinário, mas a gente acha que é rotina. Poder olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer o quanto nós o amamos é extraordinário, mas a gente está deixando isso virar rotina. Sabe, irmãos, que a gente entenda nesta manhã a preciosidade da vida. É precioso demais. A gente precisa valorizar a vida. E eu vim hoje aqui te lembrar que a vida que você está vivendo é um presente de Deus. É uma dádiva, é um presente de Deus. Deus nos deu a vida e a gente precisa celebrar isto com muita alegria. Dito isso, eu quero extrair 3 lições para nós, e a primeira delas é que a vida é um milagre diário. Repita esta frase comigo: a vida, toda a igreja, a vida é um milagre diário. É um milagre para a gente viver todos os dias. Tem gente que deitou ontem e não acordou hoje. Sabe? Tem gente que foi como a gente acabou acordando hoje pela manhã com essa demanda. Orem pelo Vinícius. O Vinícius está hospitalizado. Sabe? Está na UTI, sofreu um infarto ontem. Olha, é um milagre diário, irmãos. A vida é um milagre diário. Cada manhã que a gente abre os nossos olhos não é sorte, é misericórdia de Deus.
Cada manhã que a gente levanta não é por acaso, é um milagre da parte de Deus sobre nós. Há um texto que mexe comigo, que nos diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor se renovou nas nossas vidas neste dia. Ela nos alcançou nesta manhã. E aí entender isso significa que Deus decidiu mais uma vez te dar o fôlego de vida. Ele decidiu que a gente respire mais um pouco. Ele decidiu que a gente levantasse, abrisse os nossos olhos e tivesse a oportunidade de contemplar a sua bondade e a sua misericórdia. Respirar não é automático, a gente não respira de forma automática, não. É uma sustentação vinda da parte de Deus. É Ele que nos dá esta capacidade, Ele que nos sustenta a fim de que a gente desfrute do fôlego de vida. Sabe, tem gente que não consegue levantar da cama. Tem gente aflita no dia de hoje, dependendo de aparelhos. Tem gente hoje que não consegue nem falar, está entubado, está vivendo situações adversas. E você está aqui ouvindo, respirando, adorando, glorificando ao Senhor. A preciosidade da vida nos alcançou. A vida é um milagre diário. Sabe, a minha oração nesta manhã é que a gente saia daqui hoje dando valor, o devido valor à vida que Deus nos deu. Porque ontem, quando o Senhor subiu esse texto no meu coração, eu conversava com o Fabinho, é um amigo que fazia muitos anos que eu não via, e ele dizia assim: Pastor Jerry, a gente está respirando, a gente está andando, a gente está indo no banheiro sozinho, a gente não está dependendo de ninguém para nos levar, ir e voltar. Ele falou assim: isso é o maior milagre que Deus forneceu a nós. É o maior milagre. Sabe, porque se fizéssemos uma pergunta, eu te daria tudo. Tudo. O dinheiro que você quisesse. A quantia que fosse. Mas eu retirasse só uma coisinha dessa de você. Será que você estaria disposto a fazer isso? A resposta é clara. Claro que não. Claro que não. Entende? Então, o quanto somos ricos, o quanto a vida é preciosa, o quanto o milagre, o viver é um milagre diário. E quantas vezes nós estamos na corrida maluca da vida, não nos atentamos ao milagre fornecido pelo Senhor, os primeiros segundos do nosso dia em que a gente desperta, acorda. A vida, ela é preciosa e a gente precisa se atentar a isso, porque a vida é um milagre diário. Ele diz isso: antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tudo isso é sustentado por Ele, formado por Ele, estabelecido por Ele. Deus pensou em nos projetar. Deus pensou em lhe formar. O salmista Davi disse isso no Salmo de número 139, antes que te formasse no ventre. Sabe, essa mensagem a Jeremias, mas o salmista expressa a mesma expressão: antes que meu corpo ainda fosse informe, o Senhor já me conhecia. Sabe, você não é um acaso, você é um projeto de Deus. Sua casa é um projeto de Deus, sua família é um projeto de Deus, esta igreja é um projeto de Deus, nós somos um projeto de Deus para esta geração. Sabe, que a gente desfrute disso, sabe por quê? Porque quem não reconhece o milagre de hoje, nunca entenderá o propósito de amanhã. Eu vou repetir esta frase: quem nunca reconhece o milagre de hoje, nunca vai entender o propósito do amanhã. Por quê? Porque a vida
ela é um milagre diário. Ele diz no verso 3: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Verso 5: tu arrastastes na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Sabe, ele vai falando isso, ele vai trazendo a nós o Deus da eternidade, que pensou, formou, criou, projetou tudo. E por isso que eu preciso falar e inculcar isso na nossa mente. A vida é preciosa. Ele te deu um milagre hoje, porque o milagre é um viver diário. Acordar, abrir os nossos olhos, poder contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui entre nós. Será que você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor de todo o coração? Fala: Senhor, obrigado por eu estar na tua presença. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pelos meus filhos. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu uma noite de paz, uma noite de sono. Obrigado, Senhor. Será que você pode agradecer ao Senhor por isso? Sabe, porque a vida é tão preciosa que hoje nós celebramos não somente a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo. É tão preciosa que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o que ele mais tinha de precioso, o seu Filho Jesus por nós. A vida é preciosa, é a preciosidade da vida. Reconheça o milagre do dia de hoje e certamente você estará pronto para entender, viver, sabe, todo o propósito de Deus no dia de amanhã. Segunda lição para nós, irmãos. Ele fala assim, no verso 5, eu volto, leio o verso 5, 6, ele diz assim: tu arrastastes na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Ele está falando aqui sobre a brevidade da vida. Ela é preciosa, mas ela é breve. Ele fala aqui que a gente vive 70, 80 anos, mas passando disso já é enfado e cansaço. Ele vai trabalhando isso, e aqui a segunda lição eu extraí para nós é que a vida é frágil. Ela é preciosa, mas ela é frágil. Ela precisa de cuidados. Nós precisamos cuidar da vida que Deus nos deu. Nós precisamos cuidar. A vida é frágil, a vida não é estável, a vida é frágil, a vida é como um vapor. O Moisés diz aqui, é como a madrugada que viceja e floresce, à tarde ela murcha e seca. Sabe, ele fala que a gente é consumido pela ira do Senhor e pelo teu furor a gente é conturbado. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do seu rosto os nossos pecados ocultos. Pois os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Diga comigo bem forte: a vida é frágil. Eu quero que você olhe para o teu irmão com todo respeito e carinho e diz para ele: você precisa cuidar da vida, irmão. Precisamos cuidar da vida. Deus nos deu a vida. A gente precisa cuidar dela. Ela é frágil. É preciosa. E o que é precioso? Eu fiz essa pergunta para a pastora sem ela saber o que eu iria falar hoje de manhã. Ela falou assim: é algo que é muito importante para mim, mas não é comum. O que é precioso é algo que é muito importante para mim, mas não é comum. Eu amei a definição dela. Eu gosto desse poder de síntese, sabe? Brevidade da palavra. É muito importante para mim, mas não é comum. É precioso.
é precioso. Quero que você olhe para você hoje, que você saia daqui hoje olhando para você e entenda que a sua existência, ela é preciosa. Deus projetou, Deus tem algo extraordinário a fazer e a realizar por intermédio da sua vida. Cuide desta vida, viva intensamente, glorifique o Senhor através da tua vida, através da tua casa, através do teu ministério. Glorifique o Senhor, glorifique o Senhor, glorifique o Senhor. Um dia você está aqui, no outro só restam lembranças. A vida é assim, ela é muito frágil, mas ela é preciosa. É frágil, mas é preciosa. E mesmo a gente sabendo disso, mesmo sabendo, muitas pessoas vivem como se nunca fossem partir. Vamos ser sinceros, irmãos, quantos de nós estamos vivendo a vida intensamente, como se a gente fosse viver aqui para todo sempre? Quantos de nós estamos vivendo como se a nossa vida fosse apenas nesta esfera terrena? E a gente sabe, a oração aqui de Moisés, ele está salmodiando e está dizendo sobre a brevidade da vida, e aí é que ele chega no verso 10, que ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, 80, nesse caso o melhor deles é cancerifado, porque tudo passa rapidamente. E eu gostei dessa expressão, ele diz: e nós voamos, muito rápido, é muito breve, ela é frágil, mas ela é preciosa. É frágil, mas é preciosa. Sabe, às vezes as pessoas estão vivendo como se só tivesse essa vida, sabe, como se fossem viver, melhor dizendo, esta vida aqui. Adiam decisões, ignoram as pessoas, deixam de amar, deixam de perdoar, ficam presos em coisas pequenas. Mas Deus nos chamou e nos chama a atenção nesta manhã de ceia. Alguém morreu para que hoje nós estivéssemos aqui. Às vezes nós nos esquecemos dos horrores da mesa que foram necessários para que hoje nós estivéssemos aqui. Ele esvaziou-se da sua glória, passou por humilhações, sofreu. Os evangelistas expressam ele em momentos que antecedem a sua entrega, ele dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E ele repete: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E ele repete: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele sentiu o peso do pecado que ele carregava sobre si, o meu e o seu pecado. Por isso que a expressão da Bíblia Sagrada é que quando Jesus está falando as suas últimas palavras, é como se Deus estivesse dado as costas para Jesus, porque ele está carregando todo o pecado da humanidade. Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? A vida é preciosa, ela é frágil, mas ela é preciosa, sabe? Ela é frágil, mas ela é preciosa. Pessoas estão presas em coisas insignificantes, como se tivessem todo o tempo do mundo. Mas não tem. Eu preciso falar algo ao seu coração. Quem entende que a vida é breve, para de viver de qualquer jeito. Quem entende que a vida é breve, deixa de viver de qualquer jeito. É breve. Eu não posso viver minha vida de qualquer jeito. Eu preciso vivê-la intensamente, a fim de que eu cumpra o meu propósito.
Ele diz isso. É canseira, enfado, passando dos 80. E tudo passa rapidamente. E nós vamos. E aí ele continua, verso 11, dizendo: quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? E aí ele chega no versículo 12, irmãos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. É alguém que entendeu a vida, o valor da vida, a fragilidade da vida, mas que ela é preciosa. Ela é preciosa. Entenda que a vida é breve e pare de vivê-la de qualquer jeito. Projete teu dia. Coloque Deus no teu dia. Sabe, glorifique ao Senhor no teu dia. Entenda isso de uma vez por todas. Terceira e última lição para nós. Se a vida é um milagre diário, se a vida é frágil, mas ela é preciosa, a vida é um presente que Deus nos deu para a gente viver com propósito. A vida é um presente para que a gente viva com propósito. Nenhum pai aqui, nenhuma mãe vai dar um presente ao filho para que ele se destrua. Tudo que a gente faz pelos nossos filhos é a fim de que eles se alegrem, de que cumpram um propósito, de que eles vivam de maneira tal que desfrutem daquilo que o pai ou a mãe faz por eles. Então a vida é um presente com um propósito. Sabe, se Deus te deu a vida, Ele espera uma resposta. Se Deus te deu a vida, Ele espera de mim e de você uma resposta. Hoje é uma manhã de reflexão, meu irmão. Hoje é uma manhã que eu não me importo com toda seriedade se você der glória a Deus ou deixar de dar glória, mas eu tenho plena certeza e convicção de que você vai sair daqui e essa mensagem vai ficar remoendo o seu coração. Você vai deitar na cama e essa mensagem vai estar lá com você. Que amanhã ao acordar você vai se lembrar de que Deus te deu um presente, e esse presente chamado vida é para você vivê-la com propósito, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Ele espera da sua igreja uma resposta. Você não nasceu só para existir. Não. Você nasceu para viver com propósito. Por isso que ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Tem um dia. Obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, eu quero viver algo extraordinário neste dia. Eu quero tua presença comigo neste dia. Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo, que eu consiga falar do teu amor, que eu consiga abraçar quem precisa de um abraço, que eu consiga entregar uma mensagem a quem precisa ouvi-la. Eu quero viver a minha vida com propósito. Ou seja, viva com consciência, viva com intenção, seja intencional nas suas ações, irmãos. Seja intencional nas suas ações. Viva com propósito. Viva com propósito. Que Deus nos ensine a contar os nossos dias. Que os nossos dias sejam dias preciosos, porque Deus me deu. Ricardo falou aqui quinta-feira na palavra devocional. A primeira frase do Ricardo foi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, alegria. É o salmista dizendo: regozijai-vos e alegrai-vos, pois este é o dia que o Senhor nos preparou.
Mas quantas vezes a gente acorda reclamando por causa das condições? Quantas vezes a gente reclama pela ausência disso ou ausência daquilo? Mas esquecemos que Ele nos deu o bem mais valioso, o ar que a gente respira, as pernas firmes, olha, o corpo humano todo sincronizado. Eu não preciso de ninguém para ir no banheiro, eu vou sozinho. Você consegue entender isso, irmão? Eu falo e você me entende. A gente vive algumas coisas, a Heleninha aí, ó, tá andando para lá e para cá. A gente numa luta terrível para ensinar, porque depende, ela quer falar às vezes alguma coisa e ela não consegue verbalizar. Ela não consegue verbalizar, não consegue expressar o que ela quer, e às vezes ela sofre com isso que a gente vê, faz o biquinho e tal, porque ela quer transmitir uma mensagem. Ela não consegue se limpar sozinha, ela precisa de alguém, mas alguém na idade da Heleninha já se limparia sozinho, já iria ao banheiro sozinho. Você consegue entender isso? Deus está dando para nós. Deus nos deu um presente diário, um milagre diário. E que a gente saia hoje daqui, meu irmão, diferente. Que a gente impacte aonde quer que a gente colocar as plantas dos nossos pés, seja no trabalho, seja na escola, seja na academia, seja onde for, que a gente seja instrumento de Deus para alcançar as pessoas. Porque valorizar a vida não é só dizer obrigado, Deus, é viver de um jeito que a gente honra o presente. Obrigado, Senhor, eu vou honrar o presente. Qual o presente? Da vida hoje, do presente que Ele me deu hoje. Eu honro ao Senhor com a minha vida, eu honro ao Senhor o presente que Ele me deu hoje. É cuidar do corpo, é valorizar as pessoas, é aproveitar as oportunidades, é buscar a Deus enquanto há tempo. O profeta Isaías disse isso: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Busca, invoca, busca enquanto se pode achar, invoca enquanto Ele está perto, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu vou encerrar essa mensagem, mas eu preciso dizer algo para você. Porque quem entende o valor da vida, para de desperdiçá-la com aquilo que não tem valor eterno. Eu vou repetir esta frase. Quem entende o valor da vida, para de desperdiçá-la com aquilo que não tem valor eterno. A gente precisa, como Paulo disse assim: eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Valor eterno. Valor eterno. Valor eterno. E eu preciso declarar isso à igreja. Vem sobre nós um tempo de espiritualidade acentuada, irmãos. Eu vou declarar isso mais uma vez. Vem sobre a igreja de Cristo uma espiritualidade acentuada. Sabe, uma dimensão de compreensão maior e mais ampla sobre a vida, sobre as questões da vida. Sabe, Deus vai nos fazer entender melhor a dor do ser humano, a fragilidade do ser humano, a preciosidade do ser humano. O Carlos está aqui, eu vou falar isso com toda humildade. Terça-feira foi o aniversário dele. Essa semana foi, e ele convidou alguns poucos amigos para estar na casa dele. E o aniversário do Carlos foi pensando em um projeto para alcançar outras pessoas. Sabe, como viveram muito em casa de recuperação, essa luta diária com dependência química e tal. E a frase do Carlos mexeu comigo: eu não quero perder mais um amigo assim. Sabe, eu não quero perder mais um amigo dessa forma. Eu quero poder de alguma forma ajudar. E aí a gente se reuniu com algum grupo de irmãos. E eu falei isso aqui quinta-feira, e eu declaro novamente, peço oração aos irmãos por esse projeto. E a gente estava falando isso, e eu vou pedir o apoio dos pais posteriormente, porque a gente vai começar a fazer um trabalho com criança dos 10 anos em diante. Sabe por quê? Eu lembro quando eu comecei a usar droga, eu tinha de 15 para 16 anos.
E eu falei algo para o Carlos que na hora Deus me fez pensar, mas eu vivi uma vida intensa dos 15 aos 21. Você fala, pô, 15 anos. Hoje, você com tal idade, você fala 15 anos, era uma criança, mas que criança? Eu vivi algo intenso, muito intenso. Então, tipo assim, o que a gente puder fazer para a gente resgatar e que outros jovens, outras crianças não precisem passar por aquilo que a gente passou um dia na vida. Dá para pensar nisso, Léo? Que os nossos filhos não passem por aquilo que a gente precisou passar. Sabe que os filhos dos nossos filhos, nós mencionamos o Luquinha do Alê, 15 anos. Sabe que eles não passem por aquilo que a gente precisou passar, Digão. Que eles conheçam o Cristo que um dia nos alcançou e nos transformou, que transforme também os nossos jovens. A preciosidade da vida, meus amados. O sofrimento de um pai e de uma mãe. Quantos pais sofrendo, quantas mães aflitas no dia de hoje, porque o filho experimentou de forma às vezes lícita um álcool, é só uma cervejinha, e aí entrou uma outra coisa, depois entrou outra coisa, perdeu-se todo o controle. Que a mão de Deus nos alcance, que a gente entenda o valor da vida, que a gente entenda o valor da vida, e que a gente pare de desperdiçá-la e de viver uma vida que não tem propósito eterno. Deus entregou o seu Filho Jesus na cruz. Texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não quer que a gente pereça. Ele quer que a gente desfrute da vida eterna. E eu concluo essa mensagem, porque ele diz assim, verso 15: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Ele fala de aflição, ele fala que suportou a adversidade, mas ele diz, assim como foram muitos anos de aflição, de dor e de adversidade, alegra-nos por tantos dias. Alegra-nos, ó Senhor, por tantos dias. Alegra-nos, ó Senhor, por tantos dias. A vida não é só de dor e de sofrimento. Existe uma alegria intensa para ser vivida na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele fala, aos teus servos apareçam as tuas obras. Olha a oração de Moisés: Senhor, aos teus servos apareçam as tuas obras. Que nós contemplemos as obras do Senhor, que muitas pessoas não estão enxergando. Muitas pessoas já estão acordando, praguejando o dia, falando mal, chutando papagaio, falando de tudo que é jeito. Sai na rua, 7 horas da manhã, você vai ver um monte de cara doido, buzinando, tudo louco. Não entendeu nada da vida. E aqui ele está falando, Senhor, aos teus servos apareçam as tuas obras, mostre aos teus filhos, revele aos teus servos as tuas obras grandiosas, maravilhosas, poderosas. E aos seus filhos, Samuca leu aqui hoje e falou, né? Sobre a presença de Deus, sobre o Espírito de Deus. E ele fala assim, Senhor, aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Dai-nos a tua glória. E vamos ser sinceros, quando a gente está desfrutando da presença de Deus, irmão, quem lembra de dor, de sofrimento? Quem lembra? Quem lembra de aflição? Às vezes a gente vive um pouquinho da glória de Deus nesse ambiente, a gente não quer ir embora, a gente quer chorar, a gente quer se alegrar, a gente quer levantar a mão, a gente quer adorar.
E ele pede: Senhor, apareçam as tuas obras e aos teus filhos a sua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E ele diz: confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma as obras das suas mãos. Toque no irmão que está ao teu lado e diga para ele: você é um milagre de Deus para essa geração, meu irmão. Você é um milagre de Deus, amor, para essa geração. Você é um milagre de Deus, Gi, para essa geração. Fine, você é um milagre de Deus para essa geração. Nós somos um milagre de Deus. Nancy, você é um milagre de Deus para esta geração. Nós somos um milagre de Deus para esta geração. A vida, ela é preciosa. Ela é frágil, sim, mas ela é preciosa. E eu concluo essa mensagem, sabe? Talvez você entrou hoje aqui vivendo no automático. Sabe, sem perceber que só o fato de você estar aqui já é um milagre. Quantas vezes a gente ignora isso de forma inconsciente? Eu preciso acreditar que isso acontece de forma inconsciente. Mas a gente ainda respira. A gente ainda pode recomeçar. Eu preciso dizer, ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Tempo de consertar. Tempo de amar, tempo para voltar para Deus de verdade. Eu não quero só estar na igreja. Eu quero estar andando com o Senhor dentro da igreja. Eu não quero só vir à igreja. Eu quero desfrutar da comunhão do Senhor aqui na igreja. A gente precisa viver essa vida que glorifique ao Senhor. Não espere perder para valorizar. Não espere que acabe, que não tenha mais, para que você valorize isso. Não espere adoecer para você agradecer o tempo que Deus te deu vida. Não espere isso acontecer. Não espere acabar para reconhecer. E eu encerro aqui. A vida é um presente de Deus. E a forma como você vive é a resposta que você dá a Ele. Ela é um presente de Deus. E como a gente vive é a resposta que a gente dá para Ele. Que a gente glorifique ao Senhor. A mensagem de hoje foi esta. Sobre a preciosidade da vida. Ela é preciosa. Ela é preciosa. É muito importante para mim. Pode ser comum para os outros, mas ela é muito importante para mim. Você vai se deparar amanhã com pessoas que para eles é comum, mas para você não é comum, é precioso. É valioso. É valioso. Poder acordar ao lado das pessoas que nós amamos é precioso. Não é comum isso. Poder dar um abraço na gata e falar: tem um dia abençoado. Sabe, estou indo trabalhar. Isso é precioso, irmãos. Isso é precioso. Essa é a mensagem de Deus aos nossos corações. Você pode aplaudir o Senhor por isso?